Eu pensei em gravar a aula inteira, sabe? Só que o lance é o seguinte, são 5 horas de aula, para tu achar o que tu quer. Então, eu estou tentando separar as gravações nas coisas mais importantes, tá? Então, vou apresentar agora uma janela. Ele não achou. Só um minutinho. Eu vou apresentar. Só um segundo. Eu tenho um computador que eu acho muito estável. Mas ele... Já sei como faço. Estão vendo o PowerPoint? Sim. Muito bem. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu não vou colocar em modo de apresentação, que parece que está dando alguma incompatibilidade aqui. Tá? Ele precisa de umas autorizações, que é um sistema que quem trabalhou mais com Mac, ele exige várias autorizações, que é reinicializar meu Chrome. Eu não vou fazer isso. Tá? Então, vou apresentar. Estão vendo o conteúdo da apresentação, né? Tá, ótimo, vamos lá. Então, teoria de ensino e aprendizagem, introdução ao curso, o que esperar, tá? O curso Teoria de Ensino e Aprendizagem, na realidade, ele traz para vocês a sistematização das ideias, né, sobre aprendizagem que a gente tem coletado de forma coletiva pela humanidade, o que poderia se configurar um conhecimento científico sobre aprendizagem, tá? Então, o que é que eu vou falar? Vou falar um pouco sobre isso, vou falar da avaliação da sua aprendizagem no curso, o V de Gowing e mapa conceitual que eu já apresentei. Então, teoria de aprendizagem. Qual o papel de teoria de aprendizagem em um mestrado ou doutorado em ensino, né? O papel da teoria de aprendizagem é, na realidade, fazer com que você entenda um dos pilares fundamentais do seu trabalho de dissertação interna, tá? Então, a nossa área, e como a gente conversou, inclusive, sobre o ProfMat, tá? A nossa área de ensino, né, diferentemente das áreas duras, a gente considera que a chamada teoria de aprendizagem é uma coisa extremamente importante de trabalhar. Então, toda dissertação ou tese na área vai ter uma parte que é o referencial teórico. Tá? Esse referencial teórico pode usar um dos autores que a gente vai discutir aqui, outro autor, ou um conjunto de autores, tá? Que é muito comum, por exemplo, na área de desenvolvimento sustentável. Então, o papel da teoria de aprendizagem é um papel fundamental. Trata-se realmente de uma das disciplinas fundamentais de um programa de pós-graduação na área de ensino, junto com a disciplina de metodologias. Curiosamente, você se lembra, né, que o Moisés chegou aqui e disse, olha, na verdade está acontecendo ao mesmo tempo a teorias e metodologias, e é uma coisa interessante, porque aí você não vai ter que se dedicar às duas no mesmo semestre. Qual a diferença do mesmo curso entre o mestrado e o doutorado em educação? Na área de educação pura, os referenciais teóricos podem versar sobre, claro que sempre vão trabalhar sobre educação, mas sobre diversos pontos de vista diferentes. Não precisam necessariamente falar sobre aprendizagem, e a gente quer trabalhar sobre aprendizagem. A nossa área se preocupa com aprendizagem, tá? Seja em ambiente formal, sala de aula, seja em ambiente informal, mas a aprendizagem é fundamental, é um dos pontos mais importantes que a gente tem. Num programa de pós-graduação em educação, você pode trabalhar, por exemplo, com relações de poder em sala de aula. Nós temos até um programa também que trabalha com isso. E aí você não vai ter o foco tanto no aprendizado, mas outros fatores que influenciam tanto o ambiente formal como o ambiente informal.
Outra coisa, né, sou da área científica ou matemática, né, as áreas duras. Essa disciplina me será útil, como, por exemplo, até pessoas de Prof. Mate, Prof. Ki, Prof. Fis. A disciplina de teoria de aprendizagem, elas têm o conhecimento acumulado, né, de ensino e aprendizagem que a humanidade tem. Trata-se de uma das ciências mais antigas que existe. Por exemplo, nesses tempos de pandemia, tem muita discussão sobre se volta, não volta a aula, ou qual a consequência das crianças não estarem na fase escolar por causa de uma pandemia. Então, as pessoas, você vai ver no jornal uma coisa muito curiosa, enquanto que as pessoas exigem conhecimento abalizado disso, né, ou seja, não apenas que a pessoa seja um infectologista, ou um virologista, ou um médico, mas que ele esteja falando o conhecimento que a comunidade científica aceita. A gente fala de médicos e médicas que trabalham com fake news, e falando de médicos e médicas que trabalham com conhecimento aceito pela comunidade científica. No entanto, a gente não dedica esse mesmo cuidado à educação. Em toda essa discussão, a gente fala, olha, quais são os artigos, conhecimento acumulado de crianças que passam muito tempo fora da escola? Por exemplo, crianças que passaram por países em guerra. O que acontece? O que aconteceu? Quais são as melhores coisas que podem acontecer? Que tipo de perda a gente pode esperar? Esse tipo de conhecimento publicado em papers não está sendo solicitado. Da educação, a gente pode aceitar simplesmente um lugar comum ou até mesmo um conhecimento, digamos assim, leigo. Mas da medicina, a gente quer conhecimento especializado. Você veja que é uma coisa que a gente tem que mudar como sociedade, né? Ambos precisam de ser discutido com especialistas que estejam falando com propriedade, né? Bom, num possível esquema de pesquisa, que a gente pode enquadrar 90% das teses e dissertações, você tem um resultado de pesquisa no centro, você tem uma teoria da física, química, biologia, matemática, pedagogia, psicologia e assim por diante, que você quer trabalhar com seus estudantes. Você tem, embasando isso, de um lado, teoria de aprendizagem, que vai fazer como é que a teoria lê os seus dados, e do outro lado nós vamos ter metodologia de pesquisa, tá? Então, sempre na tua dissertação, tese ou até mesmo artigos, o pessoal pergunta, muito bem, qual é o referencial teórico que ilumina a leitura de dados? Vai te reclamar, olha, teus resultados de pesquisa estão muito bem, mas não estão se comunicando muito bem com o seu referencial teórico. Por quê? Está faltando maturidade para você discutir seus resultados? Então, por isso que eu falo da importância da disciplina, tá? E aí eu vou dar uma paradinha e vou perguntar a vocês o seguinte, alguma dúvida? Tá, ótimo, vamos continuar. Então, continuando, qual a... Só um minuto. Qual a utilidade dessa disciplina se você é da áreas duras, né? Teoria de aprendizagem tenta organizar o conhecimento acumulado da humanidade de como é que se aprende. É milenar, tá? Muito anterior, por exemplo, já que a gente falou, à virologia, à imunologia e à infectologia. As teorias das ciências e matemáticas são reconhecidamente difíceis, né, de serem assimiladas pelos alunos, e constitui-se um problema sério de ensino em todos os níveis. Veja aí o teste PISA, o famoso, né, que a gente está numa posição muito desfavorável. E a gente, esse é uma coisa que a gente tem mais recente, é até mais recente do que eu já trabalhei com teoria de aprendizagem. O uso das teorias de aprendizagem de forma consistente na preparação das aulas tem sido apontada como fator que contribui positivamente para o aprendizado. Então, pela primeira vez a gente tem um artigo que saiu na Science, escrito, entre outras coisas, por um prêmio Nobel, mostrando que o uso do conhecimento acumulado de teorias de aprendizagem e ensino de física da nossa área é superior à experiência dada a um professor jovem, né, sem nenhuma experiência em sala de aula, tem um ensino que é superior ao ensino de um professor antigo. Não há nenhuma crítica a um professor antigo aqui, mas apenas mostrando que a gente já tem conhecimento acumulado para fornecer para um aluno e dizer, olha, isso daqui tem condições de te acompanhar e te dar um excelente resultado, mesmo que você não tenha experiência.
Então, esse é o artigo que eu quero que vocês façam o diagrama V de Gauss, tá? A referência está aí na transparência, no slide, mas também está o artigo completo no aula, ok? Então, já esclarecendo uma das primeiras dúvidas. Então, quais são as grandes correntes teóricas? Nós temos 3 grandes correntes teóricas. A primeira é o comportamentalismo, ou behaviorismo, tá? Que ele iniciou-se tentando rejeitar o que era chamado de mentalismo, onde existia muita introspecção e as pessoas basicamente escreviam artigos baseando-se no que elas tinham impressão do que acontecia em psicologia e no aprendizado, tá? O behaviorismo tenta jogar tudo isso fora e fazer uma ciência positiva, ou uma ciência exata do aprendizado, tá? Com isso, infelizmente, ele joga fora a criança e a água suja junto. E aí não tem sucesso em mostrar que é possível sistematizar coisas em aprendizado, não precisa chegar numa coisa em que você não tem nada sistemático e você não tem variáveis, tá, que sejam mais ou menos independentes de observadores, mas ao mesmo tempo foi bastante criticado porque se perdeu em muitas coisas. Ao tentar eliminar tudo que é subjetivo, inclusive não consegue falar direito nenhum que é memória. E memória é fundamental para o aprendizado. Tá? Conceitos como mente, emoção, sensação, né, eram quase proibidos, que buscavam precisão, rigor e objetividade. O cognitivismo surge como uma reação ao comportamentalismo, tá, e se preocupa com a organização do conhecimento, o processamento de informação e a tomada de decisões. Né? Aqui a gente volta a falar sobre mente e buscamos explicar a capacidade humana, né, e animal também, de resolver problemas lógicos, bem como construir modelos e teorias sobre o ambiente que você vive. Nós, professores de ciências e matemáticas, temos um pezinho muito forte no cognitivismo. Nós gostamos muito do cognitivismo, prezamos muito, e se temos uma dificuldade, não é deixar de ser behaviorista, como professores antigos, mas deixar de ser cognitivista. Não precisamos deixar de ser, mas se você quiser, fica mais difícil. Humanismo. O humanismo se preocupa com o que, dizem próprios humanistas, o que nos faz humano, né? O foco da atenção, como a gente vai ver, o que é aprendizado, deixa de ser tanto o comportamento como a mente e passa a ser, né, também a incluir as emoções. Não é que as emoções, ou seja, o comportamentalismo é o comportamento, o cognitivismo é a cognição e o humanismo são as emoções. Os humanistas querem ver o aprendizado de forma integral. Comportamento, pensamento, lógico, né, cognição e emoções. Então, essas 3 coisas têm que estar juntas. Tá? Então, alguma dúvida até aqui de vocês? Fabiano já viu bastante isso, que ele teve também uma boa formação em psicologia. Aí eu vou falar um pouco da sua aprendizagem, tá? A prova corresponde a 60% da nota final. E vai ter um trabalho também que corresponde a 40%, né? Então a gente pode se perguntar por que a prova, né? Isso é uma dúvida que muitos estudantes, eu confeccionei esse slide, porque muitos estudantes me perguntavam. Será que as teorias de aprendizagem não condenam as provas, né? E a resposta é que muito antes, pelo contrário, tá? Não existe uma grande corrente teórica em si, em teoria de aprendizagem, que condene as provas. Pode ser que um teórico ou outro não goste, mas não uma corrente. Que as teorias falam sobre provas? Então aí eu vou usar essa temática para falar um pouco mais sobre essas teorias, né? Isso serve como organizador prévio para a gente trabalhar. O behaviorismo, né, se apoiava em testes rígidos em que o possuir o conhecimento precisava ser demonstrado de forma bastante específica e rígida. O uso de provas padronizadas era bastante comum. Não havia, quando tomado ao pé da letra, né, avaliações sobre outros aspectos do conhecimento, bem como respostas criativas. Essa é a origem das críticas às provas, né? Porque o behaviorismo exigia respostas bastante padrões, tá? Isso era um defeito e uma virtude do behaviorismo. A gente teve uma grande formação de professores behavioristas na época, principalmente ali
da guerra espacial, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E por conta disso, o behaviorismo oferecia uma coisa muito boa. Você poderia criar sequências didáticas behavioristas que seriam as mesmas independentemente do país e fazer grandes e maciças formações de professores. O Skinner, um dos teóricos, né, inclusive chegou a fazer formações aqui no Brasil. No entanto, pelo fato de serem extremamente rígidas, elas não admitiam criatividade na análise da resposta dos alunos, e isso era péssimo. Tá? Então, cognitivismo. O cognitivismo preza as habilidades cognitivas, não? Então, um cognitivista, um professor cognitivista, dá grande ênfase a provas onde é exigido raciocínio sobre questões e situações de problemas e a chamada máxima transformação do conhecimento ensinado, né? Então, quais são as provas cognitivistas? Enem, ENAD, PISA, literalmente, praticamente todas as provas que a gente tem hoje, tá? A gente exige e aceita muitas vezes respostas criativas, claro que existe o tal do marca-X, mas existem questões abertas, tá? E nós todos de ciências e matemática somos extremamente tendenciosos ao cognitivismo. A gente gosta de uma questão que o aluno resolva de uma forma criativa, e isso ressoa com o que a gente considera importante para a aprendizagem. Tá? Finalmente, nós temos o humanismo, né, que eu coloquei nem mesmo tumanismo. Né? Dentre todas as correntes, o humanismo tem mais reservas. No entanto, não as provas. Um humanista, um professor humanista, aplicaria talvez umas 4 ou 5 provas diferentes aos alunos. Uma prova oral, uma prova escrita, uma prova de apresentação, tá? Uma prova com testes de múltipla escolha, uma prova totalmente aberta, e não teria problema nenhum de aplicar cada um desses. Né? A única coisa é que o problema é que o professor teria palavra final sobre o aprendizado do aluno. O humanismo defende que o aluno deve ter a sua palavra final. E, infelizmente, nossa sociedade está estruturada de forma hierárquica, né, com malefícios e benesses a todos. Poucos alunos, de fato, gostariam de assumir toda a responsabilidade sobre os resultados de sua aprendizagem. Lembro, eu tive um professor de inglês, Frank Murphy, e ele uma vez perguntou: você quer que eu te avalie ou você quer se autoavaliar? E todos os alunos respondiam que queriam que ele avaliasse. Então, a gente é treinado e a gente tem um certo receio com a própria autoavaliação tomar. A autoavaliação é ótima, desde que você não tome a responsabilidade. O problema é a autoavaliação, mas a responsabilidade. Se eu não quero aprender matemática e considero que eu tiro 10 em matemática durante toda a minha vida escolar, não tenho o direito de reclamar que eu não consigo cursar engenharia. Basicamente, neste tipo de raciocínio. Tá? Então, como serão nossas provas? Serão baseadas questões onde sua capacidade de análise de situações, utilizando de forma fiel um determinado corpo de teoria de aprendizagem é necessário. Nós temos 2 corpos teóricos obrigatórios, né, que é o Piaget e o Vygotsky. Constitui 50% da prova. O nosso objetivo é ter um retrato fiel da tua aprendizagem. Os outros 50% são autores variados que a gente vai trabalhar e você vai poder escolher entre um pool deles. O único que você não pode escolher é Piaget e Vygotsky. Os outros 40% é um trabalho escrito e oral sobre um tema escolhido pelo grupo. Né? A gente vai escolher uma temática e depois eu vou mostrar a você como a gente pode fazer. E aí depois tem o Weill-Gowen, né, que tem uma coisa para vocês lerem, tá? Um material para vocês lerem. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então tá. Ok, oficialmente, então agora eu vou para a minha segunda aula, onde a gente começa sobre comportamentalismo, tá certo? Tranquilos? Preparados? Então tá. Tirou a dúvida sobre o Weill-Gowen, é sobre esse artigo do Des Lauriers, da Nature, da Science, desculpe, sobre aprendizado. É o primeiro grande artigo publicado, é um marco na nossa área. A nossa área se transforma numa ciência grandinha, adulta, publicado com um artigo na Science, mostrando que a gente consegue, de fato, finalmente dizer o seguinte: olha, conhece mais ou menos como o médico dizer o seguinte: olha, o médico chega a dizer, olha, o conhecimento que eu aprendi ali no curso de medicina
é melhor do que a pagelança do pajé. Entendeu? Eu consigo ali consertar um osso seu melhor do que... Tá? E eu consigo fazer isso e formar tantos médicos por ano. Então, agora a gente consegue dizer a mesma coisa. O nosso conhecimento acumulado de teoria de aprendizagem é melhor do que a pagelança de um professor, tá certo? Que não tenha tido grande reflexão, digamos assim, tá? E nós podemos sempre melhorar o trabalho docente. Alguma dúvida maior de vocês? Não? Tá ótimo. Então, agora eu vou para a segunda parte, que é o behaviorismo. Opa, alguém me pediu para entrar? Ah, Solange. Só um minuto que eu estou baixando o... Ótimo. Lançando. E indo. Vou pedir só licença de eu encher minha água para não perder a voz, que eu tenho aula à noite também, tá? Tem que ter muito cuidado com o intensivo. 2 minutinhos e já volto, tá? E a gente começa. Deixa eu já colocar o slide, né? Vocês pelo menos olhem na frente dele. E dá tempo de ele começar a apresentar. Ô, gente, vocês que são veteranos aí, não tem intervalo, não? Era para ter um intervalo, mas eu vou comer esse intervalo, tá? Me desculpa, Lucimar. Amanhã o professor Renato vai te dar um intervalo e depois eu te dou outro. Lucimar, na construção do mapa, não deu tempo de tomar o café, né? Pois é. Foi corrido, né? Meninas, eu gostei que vocês duas amigas, é igual a minha Rosângela. Bacana, né? Bom demais, Um vamos auxiliar a outra aí. Companheirismo bem mais fácil, né? Fabiano não sabe não, mas ele também tá no bolo aqui. Eu, Lilissane e ele também. Tem mais responsabilidade, Fabiano, que você tá há mais tempo, então, mais uma vez, nós vamos ser alunas sua. Tá bom. Não, mas tem gente aqui mais tempo também, o Elson, não, se não me engano. Eu digo do Tocantins. Tá. Mas pode deixar, o que precisarem, qualquer coisa, é só falar, viu? Todo mundo, tá? Não se assustem. Todos os professores são super camaradas, todos os professores são super legais. Com certeza disso. Tranquilo, viu? Opa! Ainda bem que pegou na hora boa, que eu tava falando bem. Foi tudo combinado, professor. Na hora que estivesse chegando, ele ia dizer isso, hein? Deixa eu combinar uma coisa com vocês. Uma primeira coisa é que realmente hoje eu vou ter que encerrar um pouco mais cedo, porque eu tenho aula à noite, tá? Tecnicamente o horário é 14 às 19, correto? Só que às 19 eu entro em aula. E eu tô na Ubra, tá? Eu não quero realmente dar aula da noite na Ubra. Então eu vou pegar o meu carro e vou voltar para casa, ter tempo de tomar uma água e iniciar minha aula à noite, tá? Por conta disso, vai ter um dia em que eu vou compensar esse horário. Então, depois, não na terça-feira, tá? Bom, amanhã com o professor Renato vocês resolvem com ele, tá? Depois a gente resolve à vontade e tudo. Então, essa é uma das vantagens, viu, Elson? O Elson, né? Foi você mesmo.
da gente estar dessa semana, eu posso até estender um pouquinho mais, se fosse necessário, tá? Mas não vai ser, tá? Eu vou começar a parte de teoria comportamentalista, hoje eu vou terminar às 6, por causa desse evento que eu te disse, e quarta-feira também. Só que aí quarta-feira, eu não sei, vocês conseguem começar mais cedo? Sim, eu sim. O pessoal do fuso horário que talvez, né? As meninas. Isso, essa é a minha dúvida. Vocês conseguem começar? Uns 20 minutos mais cedo eu consigo. Consegue? Tá. Não Eu não consigo. Tá, não Para tem mim é problema. 1 hora aí. Tá, não, tá certo. Por causa da questão da quarta-feira também. Mas aí eu bolo alguma coisa, ok? Tranquilo. Vamos lá, a Cláudia até disse, eu disse, Cláudia, como é que eu vou fazer com essas aulas da graduação, né, que tu fez sem as aulas da graduação? Eu disse, você conversa com eles e vê o que é que dá. Eu disse, não, para hoje eu realmente vou ter que pedir licença a vocês. Pode me chamar todos os dias, Agostinho, não tem problema não, eu dou aula todas as noites, às 7 horas. Também. Às 19 começa a aula já. Tá, então todo mundo. E outra, que hoje você já tem bastante tarefas, eu acho que foi não sei se foi a Rosa, foi uma das meninas, Rosângela Cintia, Lucimarã, que ficou meio assustada com o Vedigal, né? Então, realmente, tem um Vedigal aí para vocês fazerem. Tem um artigo em inglês, tá? Eu já estou cobrando, inclusive, do pessoal do regular. Professor, a nossa preocupação é só no sentido da urgência do prazo, né? Porque, não, vamos lá. Eu vou botar. Também tem aula à noite. Não, porque na hora de eu fazer o calendário tudinho durante o final de semana, né? Eu fiquei pensando, a primeira aula, então, é intensivo, né? Tem que ser até terça, da terça tem que ser até quarta, da quarta tem que ser até quinta, mas não, eu vou botar um prazo maior, tá? Não tem problema. Só foi uma questão de ajustar meu calendário. Bom, mas sem mais, vamos direto para o tal do comportamentalismo, tá? O comportamentalismo, tá? Deixa eu falar um pouco sobre ele, que é o seguinte. Quando eu tive meu primeiro curso de teoria de aprendizagem, que não foi muito cedo na vida, porque na realidade eu fiz física, bacharelado e o doutorado em física. Aí quando eu fui fazer meu pós-doutoramento em ensino, aí sim, eu comecei a ter meus cursos de teoria de aprendizagem. E aí os primeiros cursos realmente se discutia bastante behaviorismo. O Fabiano sabe disso também. Qualquer curso de psicologia normalmente vai falar bastante sobre behaviorismo. Os psicólogos vão falar muito de behaviorismo por vários motivos. Um deles, porque o behaviorismo é uma corrente importante dentro da psicologia experimental. Tá? Ponto final. E se trabalha bastante nisso, inclusive com modelos animais. Dentro de aprendizagem, a gente herdou e continuou com o mesmo esquema, só que a gente também tinha um fator importante. Muitos dos professores, tá, tinham passado diretamente, ou sendo formado por colegas, por uma formação behaviorista. Ou seja, em grandes programas de formação na década de 60, que foram behavioristas, tá? Skinnerianos. No entanto, nós estamos literalmente no ano de 2020, de Nosso Senhor, em plena pandemia. E, portanto, não tem sentido a gente visitar todo o behaviorismo. Chegou um momento, eu discutindo todos os behavioristas, que eu comecei a perceber que aquilo deixou de ser, antigamente, né? A gente falava, o professor ficava reflexivo, nossa, né? Eu estou adotando muito behaviorismo na minha sala de aula, tenho que mudar isso, estou me identificando com o Hawke ali, né? Eu já aqui, né? Já minha colega ali se identifica com Skinner, e assim, tá, eu sou meio pavloviano. E aí o que acontece é que daqui a pouco a gurizada nova, quando eu olhava assim, aquilo era informação nova para eles. Eles podiam até ter um traço de ensino tradicional, melhor descrito do que comportamentalista, pelo fato daquela coisa, né? Eu vou ensinar igual o meu professor fazia. E aí você se basear no seu professor. Mas em termos de formação teórica, eles não tinham tido uma formação teórica tão behaviorista assim. Tá? Isso é uma coisa mais recente. Então eu disse, olha, de todo jeito a gente não pode deixar de falar do behaviorismo, que é importante. Então vamos fechar o ciclo no Skinner. Por quê? O Skinner é de longe o behaviorista mais importante. Tá? Aquele que mais deixou marcas na nossa civilização. Então,
a gente vai focar no Skinner. No entanto, qualquer livro, inclusive o livro recomendado, que é o livro Marco Antônio Moreira, né, tipo assim, ó, que tem uma coletânea melhor para nós, ele vai falar 2 ou 3 capítulos sobre Skinner, sobre behaviorismo, tá? Entendido? Então, a gente vai focar no Skinner. Isso não é uma coisa de intensivo. Isso é uma coisa do curso de teorias no formato atual. Ok? Mas, vale a pena a leitura? Vale a pena você dar uma olhada no ciclo inteiro, né? E ver como se formou o pensamento behaviorista e a escola behaviorismo, tá? Mas, para os fins e propósitos, a gente está mais do que bem mencionado o comportamentalismo skinneriano. Vamos lá. Teoria comportamentalista, tá? Então, vamos falar um pouco sobre as influências. Vocês estão vendo os slides, tudo certinho? Eu passando os slides? Tá. Influências, as pesquisas de Skinner, posições diversas e algumas conclusões, tá? Então, o início. O comportamentalismo ou behaviorismo ou behaviorismo, que seria uma forma mais do inglês britânico, enquanto esse americano, surgiu em meados do século XX a partir das ideias de Watson, visando o comportamento como objeto de estudo da psicologia. Tem forte influência da corrente filosófica chamada de positivismo, né? Que foi impulsionado por problemas econômicos sociais. Um grande representante, o principal, Augusto Comte, e admite como fonte única de conhecimento a experiência. Então, a gente só sabe ou só conhece aquilo que a gente está observando, experimentando. Devido à objetividade da ciência e da história do pensamento positivista, compreende-se porque suas ideias são feicudas no campo prático, técnico e aplicável. Você encontra muitos positivistas, principalmente nas engenharias, tá? Porque, no fundo, são pessoas que estão muito acostumadas a controlar a natureza, ou seja, né, a vida deles é estabelecer modelos e máquinas que controlam a natureza. Então, terminam tendo uma visão mais positivista. Um detalhe curioso, que o único país do mundo que adota o positivismo na sua própria bandeira é o Brasil. O lema positivista, ordem e progresso. Tá? Então, só para vocês saberem. Quais são as influências que nós temos no positivismo? Então, começa-se lá com os estudos de Pavlov, ou o estímulo condicionado, né? Uma coisa que todo mundo já conhece, de que você faz com que cães, né, sentam fome, associa a alimentação com um apito, e daqui a pouco apenas o apito é suficiente para fazer o cão salivar. Ou seja, você consegue fazer o que se chama de estímulo condicionado, tá? Ou melhor, resposta condicionada. O ponto principal da teoria é que trabalha com os observáveis, não usando o subjetivismo, busca uma objetividade que, por que isso? Inspirado no sucesso das ciências exatas, né? Que nós somos filhos, né? Nossa área de nosso programa de pós-graduação é de ciências e matemática. Portanto, a gente tem um pezinho lá também. Segue-se para o Watson, um dos grandes nomes, combinou as ideias dele com Pavlov, originando o behaviorismo em si, né? Não apenas o estímulo, mas também a punição e a recompensa. Por exemplo, Watson, em 28, publicou no livro expressando sua opinião de como os pais deveriam criar suas crianças. Não observe tanto na questão da crueldade, mas na questão de moldar o comportamento, né? Os pais não deveriam abraçá-los ou beijá-los ou permitir que se sentem no colo. Se não houver jeito, deles um único beijo na testa quando disserem boa noite. Dê-lhe a mão pela manhã. Passe a mão à sua cabeça quando elas saírem extraordinariamente bem numa tarefa difícil, ou seja, né, a recompensa. Experimente. Em uma semana você vai descobrir como é fácil ser perfeitamente objetivo. Veja a busca da objetividade com seu filho, sem perder a ternura. Tá? Depois nós temos o Burrus Frederick Skinner. Tá?
Muitos autores até ficam brincando, não, criticando o behaviorismo, dizendo que, fazendo um paródia do nome ser burro, né? Mas veja a história do sujeito. É um psicólogo. Ao lado do Watson, foi um dos pioneiros e o principal defensor da ciência do comportamental do ser humano. Ele teve uma vida de 1904 a 1990, né? Morreu com 86 anos. Mestre em psicologia, veja isso daqui, ó, em 1930. E doutor em 1931. Por onde? Por Harvard. Então, ele era tudo menos burro. Tá? Era um sujeito extremamente inteligente e profícuo, apenas pertencia a uma escola que hoje está desatualizada. Acontece. Né? Autor de diversas obras, como o Walden 2, Um Conto Fictício, O Comportamento dos Organismos, Tecnologia de Ensino e sobre o Behaviorismo. Ele escreveu sobre utopias, tá? Muito interessante. Dificilmente você lê o livro dele sobre utopia e acha que está falando com um behaviorista, tá certo? Porque ele fala de uma sociedade planejada, tá? Onde, por exemplo, a criminalidade é eliminada, porque você começa a perceber comportamento agressivo na criança e já vai atuando para remover o comportamento agressivo. Você começa a perceber, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Vamos supor que se fechasse a Petrobras, teríamos menos estímulos para a indústria química. Então você começa a planejar a sociedade e forçar as universidades a não oferecerem mais cursos químicos, nem o Liberato a fornecer o técnico em química, porque não tem mais necessidade. E com isso, alguns dizem, mas aí você está tolhendo os indivíduos. Ele responde, você está criando ordem na sociedade e não criando o desempregado. A pessoa vai fazer outra coisa. Mas se a pessoa tinha uma vocação de ser químico, ele poderia responder, olha, a grande vocação, ou o grande prazer está em você ser eficaz no seu trabalho. Você pode até gostar de química e tratar ela como hobby, mas de repente você faz uma faculdade de turismo, né, atua no mercado gaúcho, ganha dinheiro, forma a sua família e está muito mais feliz com isso. São perspectivas diferentes, ok? Então, o Skinner, né? Embora influenciado pelo Watson, seguia primordialmente o trabalho de Pavlov e Thorndike. Seu objetivo não era de compreender o funcionamento da mente, mas o comportamento que era visto. Então, muitos behavioristas, não, vamos tratar apenas do que é observável, nós queremos entender a mente. E eles esquecem esse papo, tenta apenas prever o comportamento. Isso, em suas experiências, levaram Skinner a acreditar que as regras de aprendizagem se aplicavam a todos os organismos. Não apenas isso, mas eles eram indivíduos muito inteligentes, numa época em que a teoria da evolução estava sendo fortemente abraçada. Ela lutou muito para ganhar popularidade e estava sendo fortemente abraçada por indivíduos rebeldes contra o sistema e contra uma visão conservadora de que o homem era completamente diferente das outras espécies animais. Então, por conta disso, ele disse, olha, a gente, no fundo, né, não somos muito diferentes de animais, então o behaviorismo humano pode ser aplicado a animais. Passou a afirmar que o comportamento dos alunos na escola poderia ser modelado pela apresentação sequencial de materiais e recompensa ou reforço apropriado. Então, essa é a ideia skinneriana. Dividir um material, uma matéria de ensino complexa em pequenos passos e cada passo você tem uma punição ou uma recompensa, dependendo da resposta do aluno ao que ele aprendeu. Passos seguidos em um processo educativo comportamentalista. Preparação do aluno, recordação da lição anterior, despertar interesse, apresentação pelo professor do conteúdo a ser assimilado, assimilação, generalização e aplicação de exercícios que, inclusive, chegariam aos exercícios de fixação, né? Muito comum em nossos livros didáticos. Né? Tudo isso de forte inspiração behaviorista. Né? Não tem nada de errado em si, é uma corrente. Se você fosse nascesse, né, tivesse sendo lá 30 anos, em 1960, você seria behaviorista, entendeu? Um sujeito muito inteligente, perspectiva interessante, e também uma necessidade geopolítica, né? Porque nós fazemos parte alinhados aos Estados Unidos,
E os russos estavam muito bem na corrida espacial, né? Os americanos, de repente, acordam com o satélite Sputnik 1, não o 5, que é a vacina, mas o Sputnik 1 cruzando o espaço. E se você assistir um filme de Hollywood que é Estrelas Além do Tempo, fala até a questão do negro e de programação. O Fabiano deve recomendar esse filme para os seus alunos, né? Que mostra como as mulheres tinham um papel importante na programação. No fundo, você via como eles estavam desesperados porque os russos dominavam várias etapas da astronáutica que eles não sabiam nem para onde iam. Entendeu? Então, eles estavam tentando, e viam que as escolas russas eram muito boas, estavam tentando melhorar o ensino como um todo do Ocidente. A proposta comportamentalista incluía duas vertentes, a filosófica e a metodológica. A vertente filosófica propunha-se estudar o comportamento em si, opor-se ao mentalismo, que é a introspecção, aderir ao evolucionismo biológico, estudar o comportamento animal e humano, e adotar o determinismo materialístico, tá? Ou seja, que a matéria, né, ou seja, a biologia, os átomos determinam alguma coisa. A vertente metodológica queria usar procedimentos objetivos na coleta de dados, por isso que metodológica, rejeitava a introspecção, metodologia, realizar experimentação controlada, metodologia, teste de hipóteses de preferência com grupo controle, estudar além do sistema nervoso a ação dos órgãos periféricos, sensoriais, músculos e glândulas. Quer dizer, é uma questão aquela de análise e síntese, né? É ver que tem mais outras coisas e estudar essas coisas em separado. Esses conceitos acabaram produzindo a sequência experimental que marcou o comportamentalismo metodológico. Estímulo leva a resposta. E é o estímulo que operacionaliza o ambiente. E R, resposta, é o comportamento. E a seta é o que desencadeia a resposta ou a causa. Com o passar do tempo, Skinner se contrapôs ao comportamentalismo metodológico, afirmando que o que existe para o indivíduo existe. Ou seja, a vertente metodológica rejeitava a introspecção, mas se o indivíduo considera que determinada coisa introspecta existe, o Skinner passou a aceitar a existência daquilo mesmo que não fosse observado. Esse é um ponto que aproxima da fenomenologia. A evidência da existência do mundo ou de um comportamento é a experiência do observador, mesmo que você não observe a experiência dele. E a tarefa da ciência é analisar essa experiência. Por essa oposição, Skinner dá início ao chamado comportamentalismo radical, considerando que a experiência de uma situação é um evento particular. O estudo dos comportamentos encobertos é um campo de estudo da psicologia. É encoberto porque não é observável, mas ao mesmo tempo é sensível por outra pessoa. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, abdução alienígena. Mesmo que você não observe, para uma pessoa que afirma que sofreu abdução, ela tem muitas vezes toda uma situação de transtorno e resposta de pânico, como se ela tivesse experimentado alguma coisa. Tá? Até céticos como Carl Sagan aceitavam a existência do evento, só não interpretavam ele como a pessoa interpretava. Tá? Então, mais ou menos nessa mesma linha. Comportamentalismo metodológico versus radical. O comportamento metodológico não nega a existência da mente, mas nega o estado científico. O radical nega a existência da mente, mas aceita estudar eventos internos. Skinner não separa mundo interno e externo, separa apenas o que existe para o indivíduo que deve ser estudado. Nega o estado científico ao afirmar, no metodológico, que não podemos compreender a mente, negando dessa forma o caráter científico das emoções, sensações, pensamento e outros eventos. E para Skinner, o comportamento para ele, o comportamento não são os movimentos do corpo, e sim interações entre o organismo e o ambiente. Quais são as principais variáveis da abordagem de Skinner? São as variáveis de input. Lembra-se que tem estímulo e resposta. Só que aí Skinner coloca uma variável a mais aqui. Feedback. Variáveis que influenciam o comportamento do organismo. Estímulo, feedback
e resposta. É claro que o feedback acontece depois da resposta, mas ela modifica o comportamento frente ao estímulo. Ou seja, tu está dando aula lá de matemática com o aluno, tá? 2 mais 2 igual a quanto? O aluno responde 5. Aí você, porra, não é isso, né? É 4. Tá? O teu feedback modifica o comportamento do aluno frente ao estímulo. Então, na próxima vez que tu perguntar 2 a 2, o teu feedback vai mudar a resposta do aluno. Tá? Essa é a ideia daí. E aí, por conta disso, o feedback, que é a chamada contingência de reforço, se transforma na coisa mais importante do behaviorismo skinneriano. Tá? Então, ele classifica o comportamento em 2 classes. O respondente, ou reflexo, é involuntário, e o operante, que é voluntário. Então, principalmente, a teoria dele vai trabalhar no operante. Então, essa daqui é uma frase que pode resumir o que é aprendizagem para Skinner. Então, o que é aprendizagem? Vamos pensar nos corpos teóricos e discutir o que é aprendizagem. Para Skinner. Aprendizagem pode se dar por essa frase. A frequência do comportamento operante, frequência é um termo estatístico, né? Então, eu pergunto a uma criança, 2 mais 2, ela 5, 6, 7, de repente 4. Vamos dizer, de 10 vezes que eu perguntei a uma criança 2 mais 2, 2 ela me disse que era 4. Então, temos 20% de acerto. Então, a frequência do comportamento operante dependerá dos eventos que seguem, isto é, das consequências que aumentam ou diminuem a probabilidade de ocorrência, chamado reforço positivo ou negativo. Então, eu dou um feedback para a criança, ao dizer 2 mais 2 igual a 4, em vez de ele acertar 20% das vezes, ele começa a acertar 80% das vezes. Portanto, eu começo a ter o que nós poderíamos falar de aprendizagem. Tá? Essa probabilidade da resposta desejada. Tá? Entendido? É bem matemático e estatístico. Uma dúvida, professor, esse feedback sempre vai ser a resposta correta ou pode ser algum outro estímulo? O feedback é o que o professor dá, né? Digamos assim. Esse feedback pode ser positivo. Opa, parabéns, como pode ser negativo. E a gente sempre faz, né? Então, agora mesmo, daqui a pouco a gente interagindo, aí uma pessoa faz uma pergunta, você só pergunta, diz, não é bem assim, entendeu? Ou quando eu estou falando de mapas, olha, o mapa não sei o quê, mas isso é um reforço negativo. Certo? Então, no professor, se você fizer um vídeo do professor, a própria linguagem corporal dele, quando o estudante está fazendo uma resposta, já é um feedback positivo ou negativo. Tem filmagem de professor que se fecha completamente. E o estudante interpreta isso. Entendeu? Então, a gente está sempre usando essas contingências de reforço skinnerianos, tá? No comportamentalismo, então, um certo feedback aqui, tá? A experiência planejada é a base do conhecimento. Conhecimento é estruturado indutivamente via experiência. E educação é transmissão de conhecimentos e sua finalidade é aquisição ou modificação de comportamento existente. Seja esse comportamento a produção de uma resposta adequada cognitivamente ou o comportamento mesmo, tá? O behaviorismo é muito utilizado para comportamento, para mudança de comportamento, tá? E até técnicas em psicologia, depois o Fabiano pode até falar mais sobre isso, existem técnicas em psicologia para para você perder um determinado comportamento ou ganhar um determinado comportamento que utiliza princípios de behaviorismo. E você vai usar muito, principalmente em crianças pequenas. Boa parte dos livros com crianças pequenas vão usar behaviorismo tranquilamente, tá? O que a gente condena mais é a questão do behaviorismo tão enraizado dentro da educação, assim, a gente se prender numa jaula junto com o Skinner e dizer que só tem ele. Tá? Essa é a nossa maior fonte de crítica, né? E que a gente vai desenvolvendo ao longo do curso. Até porque assim, quando a gente dá uma nota, é behaviorismo, né? Quando a gente dá uma nota, né? Você foi bem, você foi mal, a gente tá seguindo isso, né? A gente não consegue fugir, né?
Oi? Tá travando aqui para mim. Como é? É quando a gente dá uma... Tá ouvindo? Quando a gente dá uma nota de uma prova, nota de um trabalho, é um reforço também que a gente está dando, né? E aí que entra a complicação, né? Porque se a gente se prende muito à nota, aí é briga lá com o humanista, né? Se a gente se prende muito à nota, então o aluno que foi bem tem um reforço positivo. O aluno que foi mal, aquilo era para ser um reforço positivo, porque né, era para eu, opa, fui mal, tenho que melhorar, tenho que estudar, mas acaba sendo algo que retrai ele mais ainda, se for pelo lado humanista da coisa, né? Perfeito, exato. Outra coisa que a gente sempre vai dar esses feedback. Agora, veja bem, um professor behaviorista, nos cânones anteriores, ele diz o seguinte, olha, tu tem que propor essa equação e a resposta é pi. Se não der pi, eu tive professores assim. Se você não escrevesse lá, não sei o que, pi, errou. Entendeu? Eu tive várias provas que eu resolvi equações e tudo assim, páginas e páginas. No final ali eu errei um sinal, entendeu? E a resposta, em vez de sair pi, saía 3π. Entendeu? Mas a aplicação dos princípios foram corretas, tudo correto. Agora, quando eu virei a folha, eu esqueci o sinal. Entendeu? Dentro do behaviorismo, a resposta está errada. E muitos dos meus professores que eram behavioristas, provavelmente sofreu esse treinamento, eles realmente estavam zero. Tá? Um professor cognitivista já analisaria a resposta de uma forma diferente. Ele daria um feedback positivo ou negativo para o estudante, né? Dentro dessa dinâmica behaviorista que nós temos um com o outro, mas, ao mesmo tempo, já admitiria o seguinte, olha, eu não vou cortar a tua questão. Né? Se a questão validou, tu vai ganhar 1,9. Entendeu? Porque ela está praticamente, completamente correta, exceto uma transposição de sinal que pode acontecer. Entendeu? Mas a aplicação dos princípios, o manejo das equações, a matemática, está completamente correta. O que houve foi um deslize que eu vejo que foi quando você virou a folha. Entendeu? Isso é um caso real, porque eu estou discutindo o que aconteceu comigo. Tá? A própria nota pode ser considerada um feedback, então, né? Sim. O que eu estou dizendo, o feedback sempre vai existir. Agora, a perspectiva do professor mudou. Vou dizer, olha, eu vou me prender numa jaula com Skinner e só tem ele, e outro vai dizer, opa, né, tem outras perspectivas onde eu já estou começando a abraçar o cognitivismo. Então, podem intervir quando quiserem, tá? Até porque depois eu vou reorganizar meu sistema depois dessa pane do Google, mas normalmente eu boto 2 monitores e aí eu projeto aqui e vejo vocês. E aqui eu estou tendo que arrastar a apresentação para poder conversar. Aprendizagem, isso. Oi, fala. Hein, professor, eu fiquei uma dúvida no slide anterior, quando apareceu os termos variáveis de input e variáveis de output. É a mesma coisa que estímulo-resposta, o termo em inglês? Isso, a variável de input são as variáveis de entrada que entram, que vão provocar a resposta, tá? Então, quais são as variáveis de entrada, ou de input? Uma é o estímulo original, né? A pergunta, um estímulo. Mas também as chamadas contingências do reforço, que é o que o professor vai dar de feedback. Tá? Isso tudo vai ser levado em consideração para o aluno para a próxima resposta, que é a variável de output que ele saíram. Bom, aprendizagem e mudança de comportamento ensina um arranjo e planejamento de contingências de reforço sobre os quais os alunos aprendem. É de responsabilidade do professor assegurar a aquisição do comportamento desejado. Né? Elementos de um sistema instrucional. O aluno, um objeto de aprendizagem, um plano para alcançar o objetivo proposto. Tá? O Skinneriano, o professor Skinneriano, tinha um plano muito bem escrito. O planejamento da aula era incomum. Tá? Plenamente. A aula seguia exatamente conforme o plano. Tá? Veja, planejar qualquer coisa é importante. Isso não quer dizer que nós somos skinnerianos ao fazer um plano. Mas quando o plano se transforma na coisa mais importante da sala de aula, e esse é o caso do behaviorismo, então aí você está sendo behaviorista. Certo? Então, a questão é o seguinte, eu tenho que seguir o plano, tá? É um plano aprovado, é um plano que eu aprendi lá com Skinner, é um plano que eu comprei lá de uns professores que já fizeram o teste, já testaram, né?
testaram com alguns indivíduos, então deu isso daqui, então com certeza vai dar certo para mim. Que a ideia é justamente de teste laboratório e que não existe espaço para uma criatividade, uma mudança, e todo indivíduo responde de forma muito semelhante, ok? Se você dizer, pô, usei o plano, mas não deu certo aqui. Ah, não, veja bem, precisamos então pegar esse plano e dividir em etapas menores. Então, provavelmente, a quantidade de passos que tem que ser cumpridos pelo estudante é tão grande, nós temos que subdividi-los. Tá? O erro no ensino, né, não chegamos no ensino, era devido a uma sequência muito grande de tarefas que não foi corretamente dividida. Isso é uma perspectiva muito skinneriana. Tá? Caso o professor cumprisse o plano. Então, se o plano não deu certo, tem que se reformatar o plano. Vamos lá. A escola é uma agência educacional atuando com controle conforme os comportamentos desejados. Então, os alunos vão para a escola para aprender os comportamentos que a sociedade deseja que eles aprendam. Obviamente, uma pessoa que tem uma perspectiva, digamos, mais anarquista, não gosta dessa perspectiva, né? A avaliação está diretamente ligada aos objetivos e o aluno progride em ritmo próprio. Vê uma frase que a gente gosta, né? O aluno progride em ritmo próprio. Sim, no ensino behaviorista, o aluno progride em ritmo próprio. Existe um modelo behaviorista que foi adotado nos cursos de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de forte inspiração behaviorista, onde o conteúdo todo de um curso é dividido basicamente em 100 diferentes tópicos. Tá? Para você ser aprovado, você tinha que ter 70% de aproveitamento, ou seja, 70 tópicos, à sua escolha. Não precisa ser sequenciado, tá? O professor estava lá para tirar dúvidas, você recebia todos os tópicos para estudar em casa, e você chegava para o professor e dizia o seguinte, olha, professor, eu estou pronto para o próprio 5 a 7. Aí você sentava na sala de aula aberta, o professor entregava os testes de 5 a 7, corrigia, se tivesse correto, ele marcava lá, pronto, de 5 a 7 ele ganhou 3 pontos, faltam 67, entendeu? Coisa assim. E você progredir no seu ritmo. Se chegasse, olha, professor, essa semana não deu, nem um tópico. Próxima semana chegava, não. Estudei 20 tópicos aí, pode me dar 20 testes. Entendeu? E eles usavam, e os alunos gostaram muito, acharam bastante interessante, porque cada um no seu próprio ritmo, mas era completamente behaviorista. Tá? Os testes, inclusive, eram padronizados. Aí você deu um feedback. Oi? Desculpa, Luciano. Falou que os alunos gostaram desse método de ensino e não foi dado sequência nele, não foi dada continuidade no semestre? Sim, não, assim, usou durante muito tempo. Agora, claro, né, isso depende muito de cada professor. De repente, teve um momento em que todos os conjuntos de professores de Física 1 e Física 2 usou. Agora, depois, outros professores chegaram, não estou a fim de usar isso não, e não usou, tá? Mas que teve sucesso, os alunos tiveram um bom feedback, tiveram. Passa autonomia tudo para o aluno, né? É ótimo, né? Exatamente. E outra, né? Teve professor que não gostou o seguinte, olha, os alunos, né, digamos assim, no aprendizado de eletromagnetismo, nenhum aluno ali está indo para campo magnético. Estão todos pegando tudo a parte elétrica, né, e algumas aplicações de magnetismo na matéria, mas no campo magnético não. E esse é um conteúdo que eu considero particularmente importante. Então, não quero que, né, desses 30% que eles podem jogar fora, eles joguem sempre campo magnético, tem algo errado. E aí, muita gente chegou e disse, olha, o problema é que é verdade, campo magnético é um conceito muito importante e difícil. Portanto, natural que os alunos possam querer outra coisa. Então, vamos tirar isso. Tem uma dinâmica sempre mais complexa, baseada no todo. Com certeza as avaliações eram online, né? Porque imagina o cara tá com aquele monte de prova lá, saber qual que vai aplicar hoje, né? Então... Não. Era offline. Era em sala de aula mesmo, é presencial. Então o aluno tinha que dar um aviso prévio, né? Naquela noite eu quero fazer tais avaliações, né? Porque senão o professor enlouquecia. O professor carregava tudo. Era um Nossa! Um videozinho que eles carregavam. Agora no online acho que ia funcionar melhor. Sim, hoje em dia ficaria até bem mais fácil, inclusive para ensino remoto, né? Tanto é que essa questão, o behaviorismo, de certa forma, renasce no ensino remoto.
Já acabava com as câmeras desligadas nas nossas aulas, né? Porque daí o aluno ia fazer aquilo que queria e havia essa avaliação, né? Isso ajudaria bastante. Exatamente, enviava lá, tudinho ali, ó. Inclusive o Google, sabe que o Google tem uma coisa de enquetes, né? Alguém pode fazer uma enquete com 500 questões e botar em pacotezinhos e daqui a pouco tu aciona o pacote, olha, o Elson aqui que é o pacote 3. Ele já vai perguntando e tu respondendo na hora. Tudo autocorrigível hoje em dia também, não se estressa muita coisa, né? Então, pois é. Bom, a metodologia, né, é vista como aplicação da tecnologia educacional, estratégia de ensino e formas de reforço no relacionamento professor-aluno. Conteúdos em pequenos passos a fim de ser possível reforçar todas as respostas de todos os comportamentos operantes emitidos pelo aluno. Existe uma coisa chamada que é o histórico das máquinas de ensinar. Skinner teve muito isso, né? A primeira máquina de educação foi desenvolvida por Dr. Sidney Pressley para corrigir questões de múltipla escolha e a gente evolui para os computadores, né? Em 50, Skinner propôs a criação de uma máquina utilizando o conceito de instrução programada. Inicia a utilização de computadores como instrumento didático, né? Não havia surgido microcomputadores, os computadores eram muito caros. Em 68, Skinner conseguiu desenvolver com sucesso uma máquina e muitos programas se basearam na técnica de Skinner. A caixa de Skinner era uma caixa onde animais, né? Tem aqui a descrição. Com ratos e pombos, com chave ou chaves introduzidas em uma das paredes, e uma pomba pode operar dando picadas. E aí você dá recompensa na forma de alimento, né? Ou punição, né? Que pode ser um choque. Eu usei isso. Eu tive aula disso, eu mexi com uma caixinha de Skinner com ratinho. Olha aí, tá vendo? A voz da experiência. Mas era sem choque. Era sem choque, né? Só com recompensa de comida. No caso mais simples, toda vez que a pomba dá uma bicada, ganha comida, né? O mesmo acontece com ratos, né? Porcos, etc. A instrução programada consiste em dividir o material a ser ensinado em pequenos módulos, cujo conteúdo é apresentado de forma sequencial, em ordem crescendo em complexidade. O aluno deve ler e acompanhar cada módulo e responder as questões. Tá? A mudança de módulo só acontece quando o aluno acerta a opção correta. Quando isso não acontece, 3 possibilidades. O programa oferece a opção correta, solicita a revisão dos módulos ou solicita a consulta de novos módulos. Tá? Existem até muitas modificações, né, de instrução programada que você vai ver sendo pesquisado ainda hoje, tá? Com inspiração behaviorista. Pontos positivos. Pequenas etapas, resposta ativa, verificação imediata da resposta, muito bom. Ritmo próprio, muito bom. Uso do programa sem restrição, muito bom. Posições contrárias dos estudos de Skinner. Vários estudos criticam fortemente, né, destacando sua inviabilidade quando a experiência sai do laboratório. É muito uma pesquisa de laboratório para o mundo real. Quando chegamos no mundo real, as coisas às vezes caem, né, quebram. Na vida, não há como controlar as variáveis que se controlam no laboratório. E favoráveis ao estudo de Skinner, né, argumento que a teoria de Skinner, ao desenvolver técnicas de controle e previsão do comportamento, foi fundamental, com certeza, ao progresso da psicologia, né, e com aplicações inegáveis na pedagogia ainda hoje. Consenso. Base experimental que possibilita a interpretação do pesquisador. Tá? Conclusões. Considera o aprendiz como um ser que responde a estímulos fornecidos pelo ambiente. Foco no controle da relação entre input e output. Estudo de comportamento manifesto e mensurável. Inegável influência nas práticas instrucionais contemporâneas. E críticas mais frequentes. O homem, o organismo, não deve ser visto como um organismo passivo, governado por estímulos externos. Ignora mecanismos internos na mente, que o cognitivismo abraça. E aplicação de princípios estudados experimentalmente com animais inferiores. De certa forma, não vamos esquecer que o nosso córtex é muito evoluído, né? E o ponto crítico é que não leva em consideração o que ocorre de fato com o sujeito durante o processo de aprendizagem. Uma charge muito interessante, mostrando a postura extremamente behaviorista, né? De Picasso, né? Não, Picasso, está tudo errado de novo. Os olhos estão completamente errados, o nariz está na lateral da face, você falhou de novo. Ou seja, realmente, numa perspectiva behaviorista, jamais você conseguiria ter um Picasso, tá?
e algumas referências. Tranquilo? Dúvidas? É um tema muito interessante. Sugestão agora. Leitura dos capítulos lá. Você pode pegar qualquer livro de psicologia de aprendizagem, vai ter mais behaviorismo do que a gente precisa. Tá? O livro do Moreira, né, Teoria de Aprendizagem, também, muito interessante. Eu acho que você consegue encontrar, teve aluno que já encontrou na rede, né? Eu tenho uma cópia mesmo dele. E o livro do... E ele tem vários capítulos de aprendizagem, do qual eu recomendo principalmente a leitura do capítulo de Skinner. Ok? O livro já está no grupo, a Solange já dividiu com a gente. Ah, já dividiu a Solange é uma danada, né, Solange? Então tá bom. A leitura do capítulo de Skinner vai ser uma das coisas que eu quero que vocês façam. Eu vou ter um hiato de aula, próxima, quer dizer, né, se no curso regular seria equivalente a 2 semanas. O professor Renato entraria, que ele realmente vai trabalhar com a parte de Piaget. Piaget eu vou dedicar 2 aulas a ela, quer dizer, uma aula inteira, né, uma tarde inteira, que equivale a 2 aulas. E Vygotsky, idem. Tá? Botei lá e vou, se eu não abrir, eu vou abrir agora. Eu botei lá que vocês vão poder vocês vão ter acesso a 2 livros de Vygotsky, A Formação Social da Mente e Pensamento e Linguagem. A gente vai discutir bastante, tá? Para distração, tem um filme que vocês podem assistir que é muito interessante, que é esse filme aqui. Esse filme... Madeira, a casa toda, em 12 vezes sem juros. Acesse. Deixa eu ver se eu boto para vocês aqui. Vou botar. Puxa, né? Você aprendia a fazer isso, tá? Aqui. Vê se vocês estão chegando. Tá aparecendo propaganda da Pernambuco. Vou botar aqui tela inteira e play. Tá saindo com filme, com som? Está. Ótimo. Good morning. Today we are talking about Romance languages. Anything you want to share? 8 hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall. What's going to happen? I don't know. Objects like this have landed around the world. Dr. Banks, I'm Coach. You are on top. Everyone's this when it comes to translations. Absolutely can translate one. Is that? Otherwise, the process is very simple. Plus, I did something stressful. No. We need answers as soon as possible. What do they want? Where are they from? Ready? Yeah, that just happened. What happens now? Oh my God. We're one club. We're in a world with no single leader. It's impossible to deal with just one of us. Clarify their intentions. I go back in. Put yourself at risk. That's part of our abduction. I'm ready to work on this. I feel like the everything that happens comes down to 2 of us. I know what it is. What if we say? Ultra weapon. I don't need an interpreter to know what this means. We don't know if they understand the difference between a weapon and a tool. China just threatened to destroy their shell. Whatever they do, France and Korea will follow. We could be facing global war. We need to talk to the other side. We have to get answers. 50 hours before this all goes to happen. Are you dreaming in your language? I know why they're here. What the hell is she doing? Trust me.
não é um filme de ficção bastante interessante. Não sei se vocês já assistiram, alguém assistiu já? Isso. Já assistiram, né? Então, esse é um filme muito interessante. Tem um twist muito interessante no filme, que você começa a perceber. Eu não vou estragar a surpresa de quem puder assistir. Então, tem um twist. O Villeneuve, o Denis Villeneuve, é um gênio. Tá? Ele consegue fazer um twist muito interessante. E depois a gente vai discutir isso na apresentação de Vygotsky. Tá? Ou seja, a questão de língua, que tem uma temática. Ela é uma tradutora. Tá? Então, uma temática muito interessante, que inclusive eu já usei em prova. Tá? Então, quem nunca assistiu, já que é só lá, acho que o Fabiano depois pode mostrar a vocês o streaming, né, Fabiano? Eu não sei como é que tu assiste. Eu tô vendo aqui onde que tá, que eu acho ele na rede, ou se ele já tá em algum stream também aí. No streaming eu acho que o streaming, tu conhece o streaming, né? Stream.io, né? Ah, não, tá, ok. Não, eu tenho aqui um fornecedor aqui. Se você melhor ainda, tá? Então, você vai poder dar uma assistida no filme para dar uma relaxada aí antes do Vygotsky, tá? Antes da quarta. E, bom, com relação ao Skinner, alguma dúvida? Tá? O que eu vou depois solicitar a vocês é, na realidade, que vocês façam um resumo do Skinner, tá? É muitos conceitos, tá? Tem uma leitura, então não vou colocar isso como uma tarefa a me entregar, vou ter o V, que eu achei mais interessante, mas para vocês façam um esquema e um resumo do Skinner, com as coisas mais importantes, tá? Lembre-se daquele slide que eu falei, ó, isso aqui é o conceito de aprendizado no comportamentalismo skinneriano. Isso é uma coisa bem interessante também. Outra coisa também é tentar descobrir até que ponto você tem comportamentalismo, principalmente em tudo que envolve ou tenta juntar ensino e computação, tá? Não é o ensino de computação ou linguagem de programação do Fabiano, tá? É toda vez que eu disser, olha, eu vou ensinar física no computador por meio de um programa, de um robô, de um programa, de uma instrução, alguma coisa que não envolva um ser humano com outro, tá? Então, tente ver behaviorismo ali, para você ter um certo cuidado. Outra coisa também que a gente pode discutir é de certa forma, o positivismo, a influência positivista, tá? E, de certa forma, reducionista das chamadas neurociências, tá? Na psicologia e, em si, também no aprendizado. Ou seja, a partir do momento em que as chamadas técnicas de neurociências, neuroimagens, né? Chega e diz, olha, eu vou dizer que isso daqui é o que o professor tem que fazer que o aluno aprende melhor. Por quê? Né? Muitas coisas eles podem dizer coisas interessantes, mas eles não podem se transformar na única informação que a gente tem sobre aprendizado. Ou seja, eles que dão a palavra final sobre o que é aprendizado. Tá? Porque eles estão vendo imagens do cérebro, que é uma coisa observável, né? Não vamos esquecer, o tenet do behaviorismo é uma coisa observável. Tá? A mente não é reduzida a uma coisa unicamente observável, ou seja, o fato de acender uma região lá neuronal não quer dizer que é a mesma coisa que todo mundo está pensando. Tá? Então, ter cuidado com esse behaviorismo, esse reducionismo dentro dessa tendência aí das neurociências na educação. E vocês vão ver isso progressivamente forte à medida que os anos passam. Alguma dúvida mais de vocês? Lucimar. Professor, o resumo que é para fazer, tem norma, quantas laudas? Não, o resumo é para você. É para você estudar. Eu quero que você faça um resumo. Se você quiser praticar na forma de um mapa conceitual, pode fazer, mas eu não vou dizer, faça um mapa conceitual do behaviorismo, não. É um resumo. Como eu mostrei na transparência, é possível você fazer um resumo por meio de um mapa conceitual. Mas não é necessário. Ok, então não é para enviar, né? Não. O envio é do V. E eu vou aumentar o prazo, tá?
Certo? Dúvidas? Então, vamos dar uma parada, como eu disse a vocês, eu vou parar próximas 6 para eu poder ir para casa. E até quarta-feira, amanhã vai ser com o professor Renato. Eu acho que eu vou fornecer esse link, no final das contas deu certo. Até quinta ou quarta, professor? Amanhã é o Renato, eu volto na quarta. Tá? Tchau. Um abração e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.